Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo acerca da nacionalidade, né? Na última aula, falamos sobre a naturalização, né? Falamos sobre a naturalização tácita, a naturalização expressa. Vimos que a naturalização expressa se dá aí de duas formas. Existe a naturalização ordinária e terminamos ali, né? Falamos das hipóteses de naturalização ordinária e agora vamos continuar o nosso estudo falando ainda de naturalização, porém agora vamos falar do 2.2.2. Vem comigo aqui, ó. 2.2.2, naturalização extraordinária. A naturalização extraordinária, pessoal, ela é a hipótese do artigo 12, inciso 2, a linha B da Constituição. Então, vamos botar esse artigo aí na tela, produção? Bota aí, na tela para vocês, vamos ver. Olha, são brasileiros os naturalizados, aqueles que, ó, letra B, a linha B, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, ou seja, pode ser japonês, pode ser alemão, qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Então, traz a imagem aqui para mim. Vamos explicar isso? O que são 15 anos ininterruptos? Ele reside no Brasil há mais de 15 anos, mas ele pode viajar para o exterior e depois voltar, tirar umas férias, ir para a Alemanha, para a França e depois voltar? Pode. Isso vai atrapalhar os 15 anos ininterruptos? Não, gente. Cuidado. Não confundam alhos com bugalhos, ok? 15 anos ininterruptos de residência, mas isso não significa dizer que o estrangeiro não pode viajar para o exterior, não significa dizer que ele não pode passar as férias no estrangeiro, tá? Pode sim, não vai atrapalhar aí a qualidade de ter ali residência de 15 anos ininterruptos, ok? Tudo bem? Então, volta à tela, vamos continuar fazendo a leitura aí do artigo 12, inciso 2, a linha B. Então, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Olha, é bom falar o seguinte, que antes da emenda constitucional número 3, antes da emenda de revisão, ok? Número 3 de 1994, essa redação exigia que a residência, o tempo de residência fosse de 30 anos e não de 15 anos, ok? Então, o que aconteceu? Veio a emenda de revisão, mudou a redação anterior, que exigia que o estrangeiro tivesse ali residência há mais de 30 anos e baixou este tempo de 30 para 15 anos, ok? Foi a emenda de revisão número 3 de 1994, beleza? Então, mais de 15 anos ininterruptos. Agora, olha só, outro requisito, a ausência de condenação criminal. Por quê? Porque além de ser residente na República Federativa há mais de 15 anos ininterruptos, não pode ter nenhuma condenação penal, ok? Nenhuma condenação penal, nenhuma condenação criminal. E tem que requerer a nacionalidade brasileira. Portanto, temos aí as bolinhas, olha, nós temos o seguinte, nós temos 3 requisitos. Residência ininterrupta por mais de 15 anos, outro requisito, a ausência de condenação criminal e outro requisito, requerimento de naturalização, ok? Então, a nacionalidade extraordinária é essa que está aí, artigo 12, inciso 2, a linha B, ok? Tudo bem, gente? Agora, olha só, anotem aí uma OBS, anotem aí no caderno de vocês uma OBS, traz aqui para mim, anotem aí uma OBS. Vocês viram que na naturalização ordinária, o presidente da República, que vai conceder ali a naturalização, ele tem ali a discricionariedade, ele pode simplesmente, não dar aquela naturalização, ainda que o estrangeiro cumpra os requisitos da naturalização ordinária, ok? Então, veja que na naturalização ordinária não existe direito público subjetivo. Agora,
Agora, olha a observação. Na naturalização extraordinária, que é esta do artigo 12, inciso 2, a linha B, pessoal, há direito público subjetivo, sim, ok? Então, veja, o presidente da República já não tem aqui, ó, um ato discricionário, ele já não possui a discricionariedade para negar aí a naturalização àquele estrangeiro. Portanto, se aquele estrangeiro, na naturalização extraordinária, obedeceu os requisitos aqui, olha, residência ininterrupta por mais de 15 anos, a ausência de condenação criminal, mais o requerimento, veja que o presidente da República está obrigado a conceder a ele aí a nacionalidade, ok? Portanto, na naturalização extraordinária, anota aí, OPS, na naturalização extraordinária, ok? Vou digitar para vocês, ficar bonitinho aí no caderno. Na naturalização extraordinária, há direito público, do verbo haver, né, gente? Há direito público subjetivo, vírgula. Portanto, vírgula, o presidente da República é obrigado a concedê-la. Ok? Tudo bem, gente? Bota aí entre parênteses. O ato é vinculado e não discricionário. O ato é vinculado e não discricionário. Muito simples, gente. Na naturalização ordinária, que nós estudamos na aula passada, quem quiser ver é só ir lá na aula passada, o ato de concessão da naturalização, mesmo que o estrangeiro obedeça àqueles requisitos que estão lá, é discricionário. O presidente da República pode simplesmente negar a naturalização, ok? Mas veja, na extraordinária não. Na extraordinária o ato é vinculado, o presidente da República é obrigado a conceder a naturalização. Beleza, gente? Perfeito? Então, ok. Encerramos aqui a naturalização extraordinária. E agora volte na tela, que nós vamos passar para o próximo assunto. Quero falar com vocês da quase nacionalidade, ok? Quase nacionalidade que vai nos dar aí o chamado brasileiro por equiparação, né? O que acontece? Trata-se de quem aqui, né, gente? Trata-se do português equiparado, que está aí, ó, no artigo 12, parágrafo 1º para vocês. O que diz o artigo 12, parágrafo 1º da Constituição? Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor do brasileiro, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, gente, deixa aí na tela. Olha só, existe entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa um tratado internacional, tratado de amizade, é um tratado bilateral de amizade, cooperação e consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, ok? Com base nesse tratado, há um tratamento similar, ou seja, o português ele tem um tratamento equiparado ao de brasileiro naturalizado aqui no Brasil e o brasileiro tem lá em Portugal um tratamento equiparado ao português, ok? Tudo bem? Agora, observação. Anotem OBS. Traz aqui para mim. O português equiparado, anotem, o português equiparado, ele pode exercer direitos políticos. Agora, atenção. Esse português equiparado, gente, ele não vai ser brasileiro naturalizado. Ele vai ter um tratamento similar ao do brasileiro naturalizado, mas ele continuará sendo estrangeiro. Agora, ele pode exercer direitos políticos? Pode. Então, anota aí, observação, primeira observação, de acordo com em relação à quase nacionalidade, ao português por equiparação, ok? O português equiparado poderá exercer direitos políticos, vírgula, desde que comprove residência
por pelo menos 3 anos, ok? Desde que comprove residência por 3 anos, beleza? Então vamos agora para OBS número 2. OBS número 2. O português equiparado está sujeito à extradição. O português equiparado está sujeito à extradição, vírgula, quando requerida por Portugal. O português equiparado está sujeito à extradição, vírgula, quando requerida por Portugal. Ah, então quer dizer que se outro país requerer lá a extradição do português equiparado, do português, gente, e aí, o Brasil pode negar? O Brasil vai negar de acordo com a regra do artigo 5º, inciso 51, ok? De acordo com aquela regra lá. Então, na verdade, o brasileiro, o português equiparado, ele não será extraditado, a não ser que se enquadre nas hipóteses do inciso 51 do artigo 5º, ou então, quando Portugal for o país que requerer a extradição aí ao Brasil, ok? Lembrando que a extradição é o ato de entrega de um brasileiro, de um cidadão a outro estado para responder por um crime que tenha cometido lá no outro estado. Ok, gente? Tudo bem? Então, veja que o português equiparado está sujeito à extradição quando requerida por Portugal, ok? Ou na hipótese do artigo 5º, inciso 51. Beleza? Tudo bem? OBS 3. O português equiparado, caso necessite de proteção diplomática no exterior, ele deverá solicitar essa proteção não à embaixada brasileira, não, mas à embaixada portuguesa. Perceba que ele terá um tratamento como brasileiro naturalizado, mas ele continua sendo estrangeiro. Ok, gente? Anotadas essas observações, vamos agora estudar aí as diferenças de tratamentos entre brasileiros natos e naturalizados. Nós sabemos que a nossa Constituição, ela deixa muito bem claro que não deve haver aí distinção entre brasileiro nato ou naturalizado, mas a própria Constituição estabelece aí algumas diferenças e nós vamos estudá-las agora, então na tela aí para vocês, ok? Então vamos lá, olha só. As distinções, gente, entre brasileiros natos e naturalizados, ela vai se dar em torno do cargo, em torno da função, no que tange a extradição e aí no direito também de propriedade, ok? Então vamos primeiro começar com aquilo que mais cai aí na prova de vocês, ok? Mais cai nas provas diversas, é isso aí, a diferença de brasileiros natos e naturalizados em relação aos cargos, ok? Então olha só, são cargos privativos dos brasileiros natos: presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Vejam vocês que esses quatro primeiros cargos, são cargos que se relacionam com a sucessão presidencial, ok? Agora vamos aos outros, olha só, ministro do STF, membros de da carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e ministro de Defesa, também são cargos privativos de brasileiros natos, tá? Mas esses cargos aí, esses últimos 4, se relacionam com a segurança nacional. Então, para todos esses cargos, vamos lá, somente brasileiros natos: presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, membros de carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas, ministro de Defesa, ok? Aí vocês perguntam assim, mas professor,
Professor, quais são os cargos que os brasileiros naturalizados, então, podem exercer? Gente, eles podem ser ministro dos tribunais? Eles podem ser ministro dos tribunais? Podem. Só não podem ser ministro do STF. Então, pode ser, por exemplo, ministro do STJ? Pode, gente, pode. Inclusive, nós temos um ministro do STJ, que é o ministro Félix Fischer, ok? Que é brasileiro naturalizado, ele é descendente, na verdade, ele nasceu na Alemanha e se naturalizou brasileiro, então é um ministro do STJ. Do STF não pode, mas do STJ não tem problema nenhum. O brasileiro naturalizado, ele também pode ser deputado federal e ele também pode ser senador. Só não pode ser presidente da Câmara dos Deputados Federais e não pode ser presidente do Senado Federal. Mas não há qualquer objeção para que o brasileiro naturalizado seja deputado federal, seja senador. Ok? Então, pode se candidatar aí o brasileiro naturalizado ao cargo de deputado federal, ao cargo de senador, sem problema. Só não pode ser presidente dessas casas legislativas, ok? Os ministros de Estado, os brasileiros naturalizados podem ser ministros de Estado? Podem sim, só há uma exceção, não pode ser ministro de Defesa, mas ministro da Economia, ministro da Fazenda, ministro da Agricultura, o brasileiro naturalizado pode ser sim, ok? Continuando aí, gente, temos também, de acordo com o artigo 89, inciso 7 da Constituição, aqueles 6 assentos do Conselho da República só podem ser ocupados por brasileiros natos, ok? Os demais membros do Conselho da República podem ser aí brasileiros naturalizados, ok? Exatamente naquelas hipóteses que são cabíveis a eles, né? Por exemplo, artigo 89, inciso 4º e inciso 5, ok? Que são os líderes e o ministro da Justiça. Então, ele pode ser, o brasileiro naturalizado, pode ser ministro da Justiça? Pode. Pode ser líderes de maioria ou de minoria ali nas casas legislativas? Pode sim. E neste aspecto pode compor o Conselho da República, ok? Bom, há uma diferença, um tratamento diferenciado também, a gente já viu isso no que tange à extradição. O brasileiro nato não pode ser extraditado, estamos aqui diante de um direito que eu diria quase absoluto, né? Porque não existe direito fundamental absoluto. Se eu disser para vocês que existe um direito quase absoluto, aí um direito fundamental quase absoluto seria esse, a não extradição do brasileiro nato. Agora, veja que o naturalizado, a gente já estudou no inciso 51 do artigo 5º, que ele pode ser extraditado no caso de crime comum antes da naturalização ou com comprovável envolvimento de tráfico de drogas entorpecentes, ok? Tudo bem? No que tange à propriedade, há também um tratamento diferente, aí dado ao brasileiro nato, lá no artigo 222 da Constituição. Portanto, somente o brasileiro nato pode ser dono aí de empresa, proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão sonora, de sons e de imagens, tá, gente? Então, neste quadro aqui, nós temos as hipóteses de tratamentos diferenciados entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, ok? Tudo bem? Agora, nós vamos falar, traz aqui para mim, nós vamos falar sobre um outro tópico importante também, faltando 5 minutinhos aqui, vai dar tempo da gente encerrar, que é a perda da nacionalidade, ok? Então, volta na tela aí, produção, vamos falar disso. Perda da nacionalidade, artigo 12, parágrafo 4º, diz assim, ó, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, 1, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ok? Então, vai haver a perda da nacionalidade, no inciso 1
ok? Quando tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. E nós estamos falando aí da chamada, anotem aí, ó, perda-punição, ok? Perda-punição. Essa perda-punição só vai atingir os brasileiros naturalizados, ok? Tudo bem? E olha, importante aí vocês anotarem uma OPS. Na perda-punição, que é a perda da nacionalidade, no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1º, se perdeu a nacionalidade, o estrangeiro ele não vai conseguir recuperar a nacionalidade brasileira, ok? Ele poderia recuperar somente numa hipótese, somente através de uma ação rescisória, ok? Somente através de uma ação rescisória. Por quê? Porque, veja aí que está escrito no inciso 1. Olha, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, 1, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Portanto, vai haver um processo judicial, haverá um procedimento judicial que vai culminar aí no cancelamento da sua naturalização, ok? Então, perdeu a naturalização, gente, formou coisa julgada, não volta mais. Perdeu, acabou, ok? Tudo bem? Agora, olha só, temos também aí, olha, a hipótese da perda da nacionalidade na chamada perda-mudança, que é a que nós vamos estudar agora, que atinge tanto os brasileiros natos quanto os naturalizados, que é a hipótese de aquele brasileiro adquirir outra nacionalidade, ok? Então vamos lá, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, olha só, inciso 2, perda-mudança. Por quê? Mudou de nacionalidade, ok? E aí, olha o que diz o inciso 2, adquirir outra nacionalidade, ok? Então, paramos por aí, nessa primeira análise, porque quando a gente continua a leitura do inciso 2, nós vamos perceber que está escrito assim, ó, salvo nos casos. Então, veja, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Então, regra, adquiriu outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira. Agora, olha só, salvo nos casos, então nós vamos ter aí algumas exceções em que, mesmo adquirindo outra nacionalidade, o brasileiro não deixará de ser brasileiro, ok? E aí, quais são essas hipóteses? Olha só, exceções à perda da nacionalidade são as hipóteses aqui para a gente de dupla nacionalidade. Então, a primeira hipótese, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Traz aqui para mim. Gente, esse caso aqui é o caso clássico da Itália, ok? Então, veja, o brasileiro nasceu aqui, ele é brasileiro nato, nasceu no Brasil, mas a Itália adota o critério, como regra o critério ius sanguinis, e reconhece aos descendentes de italiano a nacionalidade italiana, ok? Portanto, teremos aqui, ó, o caso de dupla nacionalidade, onde o indivíduo pode ser brasileiro e pode ser italiano. É a exceção aqui da linha A, ok? Uma hipótese de dupla nacionalidade. Agora, vamos olhar a próxima hipótese. Na tela aí para vocês, a linha B. Quando é que eu vou ter aí outra hipótese de dupla nacionalidade? Olha só. Da imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis, ok? Então, traz a imagem aqui para mim. Gente, isso acontece muito com o jogador de futebol, ok? O jogador de futebol é contratado aí para jogar, exercer a profissão dele em outro estado, em outro país, mas o país só vai aceitá-lo lá se ele adquirir ali a nacionalidade daquele estado. É uma imposição. Neste caso, como é uma imposição
do Estado estrangeiro, aquele jogador de futebol ele vai continuar com a sua nacionalidade brasileira e vai se naturalizar nacional de outro Estado para poder exercer ali a profissão dele. Ok, gente? Tudo bem? Então, assim, nós encerramos o estudo da nacionalidade e olha só, vamos continuar aí estudando os próximos tópicos de direito constitucional. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.